Parabéns, Santos Futebol Clube. 100 anos de história, 100 anos de glória. Na antiga Rua do Rosário, hoje Avenida João Pessoa, que os esportistas Mário Ferraz, Argemiro de Souza e Raimundo Marques resolveram criar um time de futebol. Concórdia, Brasil Atlético, nada disso. As sugestões foram recusadas em assembleia. O nome escolhido foi uma homenagem à cidade. Quase 2 décadas depois, a equipe conseguiria uma façanha. Um time que tinha um ataque composto por Omar, Camarão e Evangelista. E nesse tempo nós tivemos Araquém Patusca, que foi considerado um dos melhores jogadores da época do futebol amador. E nós tivemos também Feitiço, que foi um dos grandes goleadores do futebol brasileiro. Esse time de 1927, até hoje, ele marcou 100 gols em 16 partidas no Campeonato Paulista. É um recorde que até hoje não foi superado. Essa volúpia do gol, essa vocação para o gol, o Santos teve, mesmo nos seus primórdios. Nos anos 30, o Santos foi campeão paulista finalmente, pela primeira vez em 1935, ganhando no Parque São Jorge do Corinthians. Os anos seguintes foram marcados por atuações irregulares. O futebol brasileiro estava se profissionalizando. Era o momento de montar uma equipe competitiva. A torcida realmente me considerava o menino de ouro da vila naquela época. O Santos não era campeão há 20 anos e nós estávamos aí em 55 numa briga incrível com o Corinthians. Então faltavam 3 jogos para ser campeão e o Santos tinha uma boa vantagem. Só que perdeu as 2 partidas anteriores e essas partidas eu não joguei. Aí aqui contra o Taubaté, o Lula me colocou para jogar, sabe? O Santos tinha que ganhar para ser campeão. O jogo caminhava para o final, jogo duro, estava 1-1. Quando aos 25, 30 minutos do segundo tempo, eu parti ali pela intermediária, no gol do fundo, e acertei um tirombaço que foi o gol do título. 2-1 para o Santos, depois de 20 anos o Santos era campeão. Eu saí carregado de campo, uma alegria incrível. Lá no bar do meu pai fez um expediente extra, abriu para a torcida e muitos comes e bebes, principalmente bebes, O Alvinegro começava a se firmar, havia ganho 2 títulos paulistas e para reforçar o time negociava a contratação de um menino. Pelé e Santos Futebol Clube, quase a mesma história. Um encontro cheio de superlativos. A genialidade do rei transformou o time num dos melhores do mundo. E ele foi reconhecido como o atleta do século. Eu cheguei, todo tímido, vendo o pessoal. E na época, acho que foi o Sabuzinho, que era o roupeiro na época, eu me lembro, que foi que me trouxe a camisa. E daí pra frente, aí eu comecei a fazer amizade com o Zito, com o Manga, com o Elvio, o Ivan, que eram os jogadores, os cobras, Eles me chamavam de gasolina. Eu tinha 15 para 16 anos, eu estava com 15 anos. Eu fui treinar com o Infanto Juvenil, eu treinei mais com o Infanto Juvenil. Foi quando o Vasconcelos se machucou num jogo e eu fiz o primeiro jogo amistoso, que eu fui como reserva, que foi contra o Corinthians de Santo André. Foi contra o Corinthians de Santo André. O primeiro jogo que eu fiz os 2 gols. Foram 2 décadas com Pelé e um Santos imbatível. Mesmo quando o jogo não era decisivo, o Alvinegro empolgava. É o caso de um Santos e Palmeiras em 58. A partida era válida pelo torneio Rio-São Paulo. E quem viu diz que foi inesquecível. O Santos venceu por 7-6,
5 torcedores não aguentaram tanta emoção e morreram durante o confronto. No vestiário, o Zito falou para os outros companheiros: é hoje que vamos mudar de 10 no Palmeiras. É hoje que vamos mudar de 10, incentivando o time para fazer mais gols. Só que o Palmeiras também tinha um grande time, com Mazzola, e o Palmeiras virou o jogo para 6-5. Puxa, o jogo que estava 5-2 virou para 6-5, imagina a loucura. E nos últimos minutos o Pepe ainda fez 2 gols com seu canhão e o Santos ganhou de 7-6. De 61 a 63, 9 títulos. Em 10 anos, 22. Um recorde para times brasileiros. E por 2 anos consecutivos, o Peixe foi campeão do mundo. Em 62, a final foi contra o Benfica. Na primeira partida no Maracanã, o Santos venceu por 3-2. Atenção que aí vem Pelé. Praticamente a seleção de Portugal contra praticamente um pouco da seleção brasileira. E os portugueses prometiam que iam ganhar da gente, que ia ter uma terceira partida. Segundo nos disseram, estavam até vendendo ingresso para o terceiro jogo já, que seria em campo neutro. Mal sabiam eles o que ia acontecer. Porque antigamente o treinador não podia entrar em campo, né? E já naquela época, quem tinha que gritar era alguém. Então, eu peguei o bastão e comecei a dirigir lá dentro, né? Todos dizem que foi uma das maiores partidas do Santos e uma das melhores do Pelé. Fizemos 4-0 com 17, 18, 19 minutos do primeiro tempo. E aí eles fizeram 2 gols, aí fizemos o 5º gol e vencemos o jogo. Eu marquei nessa noite o gol mais feio da minha carreira. Fiz uma tabela com o Coutinho fez o passe. A relva estava molhada e a bola deslizou forte. O Costa Pereira, que era o goleiro deles, ele caiu para segurar a bola, ele soltou a bola e ele foi deslizando para fora da área sem a bola. Eu fiquei na pequena área com a bola e o gol vazio. Quase que eu chamo Costa Pereira, mas aí empurrei a bola para dentro. No lance do 5º gol, o guardião português deu um presente a Pepe, que aproveitou. Em 63, a decisão foi contra o Milan. No primeiro jogo, o time italiano venceu por 4-2. No segundo confronto, no Maracanã, o alvinegro teve de se superar. Pelé não jogou. Quando você fica de fora, o sofrimento é grande, né? Porque não dá para você fazer nada, você fica ali naquela torcida. Nós estávamos perdendo 2-0, não estávamos tocando na bola, começou a chover, mas uma chuva torrencial. Em 20, 25 minutos nós fizemos 4 gols, sendo que eu marquei o primeiro e o quarto, os 2 cobrando faltas. A partida decisiva foi de novo no Rio. O Santos venceu por 1-0. Gol marcado por Dalmo Gaspar, de pênalti. Quem dava a bola era o Santos. O bicampeonato mundial pelo Santos foi a minha glorificação. Era a época de ouro do time que se apresentou nos 4 cantos do mundo. O Santos, naquela época, excursionava janeiro, fevereiro, na América Latina, junho, julho, nós íamos para a Europa, porque não tinham os patrocinadores que tem hoje. Então a gente tinha que ir lá jogar. Eu sempre brinco, eu falo, só faltava jogar na Lua. Se tivesse um timinho na Lua, o Santos ia jogar na Lua. O fascínio por Pelé e companhia era tanto que no Congo, país da África tomado por conflitos políticos, a guerra deu lugar, pelo menos por alguns instantes, à paz. Foi sensacional. A arquibancada assim, para vamos falar, 500 pessoas, mas tinha 10 mil para ver o jogo. Sabe o que o pessoal fazia? Levava a cadeira nas costas. Um dia de paz e de tranquilidade, em que eles, tenho certeza que eles ficaram felizes. Mas foi em solo brasileiro, no Maracanã, que Pelé festejou outro recorde, o 1000º gol com a camisa do alvinegro. O homem
frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. A união do grupo, dentro e fora de campo, fez render histórias e personagens como o seu João Araújo, o Didi. Ele é um freguês antigo, mas ainda seu Pepe é mais antigo ainda do que ele. Igual ele fez os 1000 gols, então eu quero fazer os 1000 cortes de cabelo nele também. Aqui mesmo você vê que está marcado aqui uns 800. Ó. Eu estou aqui há uns 50 anos já. Ele abria a barbearia aos domingos, quando a gente jogava. Domingo de manhã ele abria para a gente fazer a barba. Para depois... todo mundo bonitinho. Nós estávamos na Alemanha excursionando, numa noite de folga, volta de 21 a 22 horas, nós fomos numa boate, num clube lá, de danças e tudo. E aí tinha um garçom, curiosamente careca, o garçom vinha e recolhia os pedidos de música. E eu peguei um papel e escrevi Enchère Melodie, a melodia dos acorrentados. E dei pro garçom e o Coutinho pegou também, escreveu a dele e deu pro garçom. Daqui a pouco tocou a minha música. E aí nada de tocar a música do Coutinho. A certa hora, mais de uma hora depois, o Coutinho, já pé da vida, falou assim para mim, pouca pena, ele chamava de pouca pena, me chama até hoje, né? Pouca pena, vão embora, quero saber desses alemães aí, pô, não tocaram a minha música até agora, pô, tô aqui esperando feito bobo. Eu falei, mas que música você pediu, Coutinho? Ele falou, o Pretinho gostou da filha da madame. O neguinho gostou da filha da madame, que nós tratamos de sinha. Senhorita também gostou do neguinho. Aí eu falei, ora, conta, vai ser meio difícil tocar essa música aqui na Alemanha. Estava terminando a excursão e o Mengão passou um telegrama para casa. Chegarei de surpresa no dia X. Mas ele fez isso mesmo? Fez. No dia X, hora X, voo X, aeroporto X. E ele mandou como surpresa. Às vezes a gente estava dentro do campo, ele já perguntava, quem são esses caras aí? Vamos jogar contra quem, cara? Jogávamos, por exemplo, contra o Palmeiras no sábado ou no domingo, jogava contra o Palmeiras. Tudo bem, jogamos contra o Palmeiras, tal, acabou, tal, não sei o que. Aí na quarta-feira jogava com o Guarani, certo? Aí ele falava, mas o Palmeiras de novo? Olha lá o Djalma Santos lá, que era o Deléo, aquele lateral direito, lembra? E ele falava, não, é o Palmeiras de novo, mas que tanto joga com o Palmeiras? Em 68, na Colômbia, o Santos jogava contra a seleção universitária da Colômbia, e o Pelé foi expulso. E o juiz pediu o Pelé sair de campo. Aí o que aconteceu? O Pelé saiu, só que a torcida se revoltou e começou a tirar garrafas, objetos no gramado pedindo a presença do Pelé. Aí os organizadores da excursão conversaram, aí ficou decidido que o juiz ia sair de campo, porque ele tinha expulso o Pelé, teve uma agressão no juiz, e o Pelé voltou, jogou normalmente o final do jogo e o juiz foi substituído. Em 73, o Santos ganhou o último campeonato paulista com Pelé. A partida contra a Portuguesa foi para os pênaltis. Quando o juiz Armando Marques encerrou as cobranças, o Santos vencia por 2-0, mas ainda restavam 2 penalidades para a Portuguesa. Por um erro da arbitragem, Santos e Portuguesa dividiram o título. O que o Santos significou, não. O que o Santos significa na minha vida até hoje. Entende? O Santos foi que me deu a oportunidade, e essa oportunidade eu acho que nenhuma universidade do mundo poderia me dar, que é de conhecer o mundo, de ter a oportunidade de crescer como pessoa, crescer como cidadão. Hoje eu tenho a riqueza, e eu agradeço ao Santos Futebol Clube, agradeço a Deus, que eu tenho a riqueza que quase ninguém tem. Em qualquer lugar do mundo que eu chegar, eu sei que eu tenho as portas abertas, eu sei que eu vou ter emprego. Isso não há dinheiro que pague.
Pelé, Serginho Chulapa, juntamente com o ponta esquerda João Paulo, foi o artilheiro do clube com 104 gols. Um deles, em especial, marcou a carreira do centroavante. Aquele contra o Corinthians na final do Campeonato Paulista de 84. O Castilho deu uma pré-eleição na chácara de Colau Moran. Aí depois eu falei para ele, chefe, posso falar 5 minutinhos com o jogador aqui? Então saiu a comissão técnica, ficou só nós jogadores. Eu falei para os caras, olha gente, quem tiver com medo, pô, tá, ainda dá tempo de voltar para Santos. Que hora que subir no ônibus, assunto encerrado, vamos para a guerra, meu filho. Então ali eu senti uma confiança em todos os jogadores. Não, vamos. Então, dali da chácara até o final da partida, jamais eu ia imaginar que a gente não tinha a menor condição de perder aquele jogo, entendeu? Então a gente saiu determinado, com vontade, e foi legal e memorável, né? Ele, Juninho. Pode voltar a Humberto. Humberto cruzou, Serginho bateu! É o gol do Santos! Depois do trabalho, Zé Sérgio Humberto bobeou a defesa do Corinthians. Serginho ficou livre para tocar. Pepe, Menga, Padrão, porra, só fera. Então, para mim, era questão de honra. E eu guardo até hoje esse título em memória, porque realmente foi um título de extrema importância que eu tinha que dar um retorno para o Santos. E graças a Deus eu consegui. 84. Neste instante significativo, ao lado do meu grande amigo Gaston Henrique, dedicar esta vitória a Nossa Senhora do Monte Serrate, a padroeira da cidade de Santos. Entre tantas partidas memoráveis, o jogo entre Santos e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro é lembrado como um épico. O Peixe tinha de reverter o placar adverso. No primeiro confronto, 4-1 para o time carioca. Ganhar com 3 gols de diferença era missão para heróis. Eles entraram em campo pintados para a guerra. Giovanni e Robert estavam de cabelos vermelhos. O time permaneceu no campo, não desceu para o vestiário. Foi um momento diferente do futebol. Foi. Quem teve aquela ideia? Como é que foi aquele papo? A gente teve essa... Eu tive essa ideia junto com o Galo. E a gente comentando, a gente tem que ficar no campo, porque a gente precisa do torcedor, a gente não pode esfriar também. Que aquela hora do intervalo a gente dá uma baixada da adrenalina, a gente não tinha como, não poderia abaixar a adrenalina do jogo, né? Ia manter aquela chama acesa da torcida, do time, e deu certo. Acho que foi um episódio muito marcante realmente e lógico, claro que o jogo, tudo que a equipe fez naquele jogo, o próprio Giovanni com aquela atuação magistral, e realmente foi sensacional em todos os aspectos, né? Esse jogo foi marcante. O escritor José Roberto Toreiro descreveu o jogo como se fosse uma batalha. Na segunda metade do combate, o milagre aconteceu por completo. Mesmo com menos homens, o exército de branco derrubou mais uma vez a bandeira inimiga. Outra. E mais uma. No final da multa, a bandeira dos homens de verde já havia caído 5 vezes. E quando a guerra acabou, o povo de branco andava de joelhos, se abraçava e se beijava. Os guerreiros foram para o meio do campo da batalha e deram-se as mãos. Então o homem de cabelo vermelho ficou no meio do círculo e levitou até a altura de um pinheiro. E seus cabelos pegaram fogo. E só então, com inveja, o sol se pôs. O placar de 5-2 levou o alvinegro para a final contra o Botafogo. Uma polêmica marcou o segundo jogo da decisão. A partida terminou empatada. Túlio estaria impedido no gol da equipe carioca, que ficou com o título. Foi muito frustrante, porque a equipe tinha condições, fez por onde fez o gol que tinha que ter feito. O gol do Caio, um gol legal. Infelizmente o árbitro se equivocou, a bandeira também, e nos tirou esse título. Parabéns, Santos Futebol Clube. 100 anos de história, 100 anos de glória.
Parabéns, Santos Futebol Clube. 100 anos de história, 100 anos de glória. A relação entre torcida e time é de paixão. O jornalista e cronista esportivo Armando Nogueira dizia que amar um clube é muito mais que amar uma mulher. Namoradas vão, outras vêm, até os casamentos acabam. Mas o amor por um clube, esse é eterno. É como diz a letra do hino. A torcida acompanha o time, seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor. Agora quem dá bola, agora quem dá bola. Vai pra cima dele, Santos! Vai com determinação! Tu que és glorioso, existe de amor e é o Santos! Agora quem dá bola é o Santos. Paixão, né? O Santos é um novo. O Santos é uma glória para o estado de São Paulo e para o Brasil, né? Um novo campeão. É o time do coração. Eu vim de São Bernardo aí comprar ingresso para vir assistir, eu e minha esposa amanhã. Meu nome é Edivaldo dos Santos. Era para ser futebol clube. Aqui o cartório não queria registrar. Senão meu pai tinha feito Edivaldo dos Santos Futebol Clube. Agora quem dá bola. Agora quem dá bola. Poderoso, glorioso. O Santos é um novo. Desde criança eu sou santista pelo meu pai, que eu adoro o Santos de verdade. Um novo campeão. Que mostrou com o teu gingado todo o seu potencial. Todo o povo se encantou. Um presente especial, nosso Santos ganhou. Eu sou santista desde a barriga da mamãe. É gol! Eu comecei, mais ou menos na idade de 14, 15 anos, eu já comecei a simpatizar pelo Santos. Com quase 13 anos eu saí de casa, fui morar na praia, lá no Canal 6 na praia. Até conheci a Sangue Santista. De lá pra cá, a minha vida foi Santos Futebol Clube. Meu padrinho, Lorival, irmão do meu pai, quando ele chegava em casa, ele se dirigia muito próximo e falava: Marcelo, como é? Já se transformou? Já virou São Paulino? Ah, não, tio, São Paulino não vou ser, pô. Eu quero ser santista, né? Ah, então eu não vou te dar esse presente, então eu vou levar o presente embora. Ela não perdia jogo do Santos. Fizesse chuva, sol, tempestade, ela estava sempre lá. Eu tenho pelo Santos uma verdadeira loucura. E não adianta negar. Você pode esconder uma série de coisas, mas tem uma coisa que você não esconde, é sentimento. Sentimento não dá para esconder. E aí meu pai ouvia: ô Lorival, o que você tá falando aí com meu filho, pô? Deixa de encher o saco, pô, o moleque é santista, pô. E ali ficava aquela pressão. Eu estudava do lado da Vila Belmiro, às vezes até bolava aula para assistir os treinos. Todo dia eu espero ver o Santos jogar para ter dia, porque eu não sei o que é segunda, nem terça, nem quarta. Eu sei quando o Santos joga. Se o Santos joga, para mim tá muito bom. Agora, segunda, terça, porque não tem jogo, para mim é uma tristeza muito grande. O homem autêntico, ele não pode ser um periquito metido a papagaio, não pode ser um jabuti metido a tartaruga, não, tem que ser o que é. Eu sou Santos, eu sou torcedor do Santos, eu não sou apreciador, eu não sou simpatizante, eu sou torcedor fanático do Santos Futebol Clube. E eu tinha um colega meu, eu morava no Monte Serrato, um colega meu que também gostava do Santos, então eu vinha com ele assistir os jogos. Ela se empolgava e soltava uns gritos, e aí depois que ela soltava, ela sentava, né? E as pessoas olhavam, ela dizia para a amiga: ninguém vai imaginar que essa senhora tão fina que está aqui é que deu esses berros todos. No campeonato de 2002, na final, eu estava trabalhando na hora da final. Deixei uma fita gravando o jogo, fomos campeões, cheguei em casa do serviço e assisti o jogo inteirinho como se fosse ao vivo. Tremi, gritei e tal, só que a pessoa já estava comemorando lá na praça e eu assistindo o jogo inteiro em casa, berrando, acompanhando o lance, vai, e tremendo como se fosse ao vivo. Agora é fácil todo mundo ter ônibus, tem dinheiro, tem ingresso, aí na minha época não. A gente ia aqui pro Cais, perguntava, por exemplo, para ir para Bahia, para ir para Fortaleza.
Perguntava pro caminhão, pra onde tu vai? O cara, nós queríamos ir pra Bahia, tu tem? Dá carona pra gente? Ah, dá carona, mas tem que descarregar o caminhão lá quando chegar. Então a gente pegava, cansei de ir pra Bahia umas 4, 5 vezes, até no Torneio da Fome, ia aqui pro cais, pegava caminhão que fosse pra Bahia, ficava na estrada um tempão, chegava lá, descarregava o caminhão, mas já estava na Bahia, já estava para ver o jogo. Eu trabalhei na Gazeta, na TV Gazeta, durante 7 anos. E eu tinha muitas vezes que cobrir São Paulo, Palmeiras, Corinthians. E eu me sentia um corpo estranho. Eu me sentia um muçulmano querendo rezar no Vaticano, né? Não dava para entender. Até que eu pedi as contas, também não aguentava mais pegar metrô, e voltei para Santos. Hoje eu estou aqui, talvez sem a mesma projeção, mas faço aquilo que eu quero. Falo do Santos, analiso o Santos. Meus conceitos são sobre o Santos. E critico, às vezes, certas coisas que estão erradas. De vez em quando ela fazia isso. Ela assistia, começava a dar um comichão, aí ela saía da sala, ia dar uma volta, e voltava e continuava. Aí ela... Falei, o que foi, mãe? O jogo comendo solto aqui. Ela falou assim... Eu fui lá, acender uma velhinha e fazer uma prece. Falei, mas você não tem vergonha de fazer isso, né? Fazer oração para os santos, para os espíritos superiores, para proteger os santos. É uma boa causa e é com boa intenção. Eu deixo de ir num show para ir num jogo do Santos. Aí eu falei pro Luxemburgo no começo do campeonato, olha, Luxemburgo, nós precisamos ganhar esse campeonato de qualquer jeito. É o campeonato da tua vida. Por quê? Porque é assim, os caras nunca mais vão falar que o Corinthians ficou 13 anos na fila. Vão falar que do Santos. Se fazer o título, se tu me der esse título, eu vou fazer uma tatuagem onde ninguém fez. Aí eu fiz a testa. Eu tenho a família, eu tenho Santa Cecília e tenho Santos na minha vida. Para mim é tudo. Quando morresse, ela queria ser enterrada com a camiseta do Santos. E foi. Ela só não conseguiu participar do centenário aqui, mas lá de cima ela tem uma visão ampla, geral e restrita, né? O coração do menino João Pedro também era alvinegro. Torcer pelo Santos foi um alento nos momentos difíceis da luta contra a hiperdermólise bolhosa, uma doença degenerativa. Aqui, um dos últimos registros do menino, uma mensagem de força para a equipe na final do Campeonato Paulista em 2007. Joguem com garra, força e amor à camisa. Ataca, ataca, meu garoto. Que Deus abençoe a todos. Um grande beijo do amiguinho João Pedro. Tchau! Um bairro com jeito de cidade do interior, sobrados antigos, prédios com poucos andares, comércios pequenos e onde fica a vila mais famosa do mundo. Um dos estádios mais antigos do Brasil começou a ser construído em 1916, num terreno com luz elétrica, esgoto e bonde na porta. Foi batizado de Urbano Caldeira, em homenagem a um dos torcedores mais fanáticos do clube. Na época, era uma arquibancada de madeira e uma cerca em volta do gramado. Logo herdou um apelido, Vila Belmiro, o mesmo nome do bairro. Tranquilo, sossegado, ninguém perturba ninguém. Tem seu carro? Traz aí para pôr aqui, aí. Ajuda o vovô aqui um pouco. Aquilo para mim é distração, a gente fica aí na janela vendo o movimento. Eu acho que é uma alegria quando tem jogo sem briga, né, filha? Aí é uma alegria, eu acho bonito. A torcida, né, eles saírem daí com as bandeiras, acho bonito. Porque dia de semana aqui eu comparo, que nem interior, entendendo? Então no dia de jogo é só alegria. A Vila Belmiro, ela integra todos nós, né? Nós ficamos sempre unidos aqui. Por exemplo, a gente veio aqui, eu venho sozinha, eu sendo mulher, às vezes todo mundo falava antes,
porque eu ia pro jogo, mulher, não. Hoje em dia você pode vir aqui, é uma família. Aqui se tornou uma grande família. Além de trazer os fregueses aqui pro bar, eu como santista, para mim traz bastante alegria. Como era quase impossível bater o alvinegro aqui, a vila também era chamada de Alçapão. Patrimônio histórico isso daqui. Que nem as pirâmides do Egito isso daqui. Patrimônio universal. É um lugar que todo mundo treme. Aqui não tem jeito, aqui o Santos bate, é demais. A força toda está aqui, né? Era pequeno o campo, né? Então, só jogava quem sabia, né? Porque espaço pequeno é difícil de jogar. O Santos sempre foi celeiro de talentos. O clube revelou 2 gerações de campeões, apelidados carinhosamente de Meninos da Vila. Chico Formiga dirigiu o time em 78. Quando questionado sobre o rendimento da equipe, respondia: os meninos estão bem. E estavam mesmo embalados. Depois de 4 anos, o Santos chegava a uma final do Campeonato Paulista. A decisão foi contra o São Paulo. A trajetória foi muito até emocionante, é por isso que eu acho que marcou esses meninos da Vila dessa época, porque nós jogamos o Campeonato Paulista todinho com a equipe que mais jogadores, mais veteranos, só tinha mais eu e o Juari, que eram mais jovens, chamados meninos da Vila. Depois vinha o João Paulo, que era novo também, mas não era da base do Santos, o Nilton Matata. E a maioria era jogadores mais experientes, jogadores que tinham uma bagagem boa. Mas a partir no momento finais do campeonato, houve muitas contusões desses jogadores, houve expulsão de alguns jogadores, onde surgiu essa garotada na semifinal do Campeonato Paulista contra o Guarani. Aí fomos confiantes contra o São Paulo, onde nós fizemos uma decisão maravilhosa. A imagem do gol que eu fiz na final do campeonato, que foi uma imagem de um gol muito bonito que eu fiz contra o São Paulo, foi o segundo gol, foi 2-1. Essa imagem é marcante, né? Quando passa os lances da final, eu lembro bem de o Toninho Vieira fazer uma tabela, ele me colocar no fundo, eu consegui cortar o tecão e fazer o gol de perna esquerda. Tinha o Chicão do outro lado, o Serginho, jogadores experientes, né? E o Chicão me lembra uma história muito gozada, né? Consegui dar um chapéu nele, dei um chapéu em seguida no Estadei, fiz muitas jogadas bonitas nesse jogo. E aí logo em seguida o Osmar Santos estava surgindo também no futebol, né? O Osmar estava surgindo. Aí me chamaram para fazer uma entrevista ao vivo aqui de São Paulo, eu coloquei aqui o fone, aí o Osmar, Pita, aqui está o Chicão do outro lado aqui, quer falar com você. Eu falei, putz, aí na hora ele falou assim, avisa só esses garotos aí, que quem jogou foi o Francisco. Quarta-feira joga o Chicão, e desligou o telefone. Então é uma coisa que falei, nossa, agora você vai pegar mesmo essa final, né? Chegou no jogo, quando entrou no campo, a primeira coisa que o Chicão veio, atravessou para o outro lado, eu falei, ih, cara, já vai querer já começar a falar aqui, né? Chegou lá e boa sorte, garoto, isso é só para motivar o clássico. Fim de jogo, Santos é campeão paulista de 78. 24 anos depois, uma outra geração de meninos fazia arte com a bola. O Santos estava há 18 anos sem títulos no Campeonato Brasileiro e no Paulista. Havia ganhado a Copa Comebol e um torneio Rio-São Paulo. Em 2002, o técnico Emerson Leão assumiu o comando da equipe. O Leão, quando chegou, queria no mínimo 6 grandes novos jogadores. Presidente, logo agora secou a lavoura, comigo, que estou precisando fazer um trabalho, comigo é que o senhor tem que investir agora, trazer pelo menos 6 jogadores que reforcem a nossa equipe. Falei, Leão, nós não temos mais, ao contrário, você vai com essa equipe, nós confiamos nesse grupo e você vai ter tempo suficiente para amadurecer essa sua ideia, treinar a equipe e preparar para o Campeonato Brasileiro. Tinha dia que você parava, olhava para o campo, eles treinando, às vezes eu parava, olhava assim, falei, nossa, que molecada, isso não vai dar certo. Mas, quando eles começavam a pôr a bola e jogar, você falava, isso já deu certo. O Santos, o jovem, ele é tratado com respeito, com dignidade, então ele tem confiança para desenvolver o seu futebol. Os meninos começaram a jogar um futebol que encantava. O drible, um balé travesso que ganhou o nome de brincadeira, pedalada. Robinho deixava zonzos os marcadores. Com Diego, formava dupla no ataque. Era o Santos fazendo história de novo. O time disputou naquele ano a final do Campeonato Brasileiro. O adversário era o eterno rival Corinthians. Dizem que criança ganha jogo, não ganha campeonato. E vocês têm que provar isso. Então eu comecei de novo a fazer a cabeça, a lavagem cerebral, a verdade. E eles acreditaram, jogaram maravilhosamente bem, ganharam de todo mundo
e se tivesse mais, ganhava mais. O primeiro jogo foi no Morumbi. O alvinegro dominou a partida, venceu por 2-0. Gols de Alberto e Renato. No segundo confronto, o Santos jogou desfalcado. Diego estava contundido e foi substituído pelo guerreiro Léo. Robinho infernizou a zaga corintiana. Foi uma partida para corações fortes. O Corinthians precisava de 3 gols para levar a taça e quase conseguiu. Senhores, senhoras nas arquibancadas rezando de joelhos para aquela partida contra o Corinthians terminar. E o Corinthians naquele instante virou o jogo para 2-1, faltando alguns minutos. O que passava na cabeça no filme de todo torcedor santista? Ai, mais uma vez nós vamos ficar no caminho. Elano marcou o gol do empate, 2-2. No finalzinho, Robinho tocou para Léo, que mandou para a rede. Santos, campeão brasileiro. Uma reconquista, eu diria assim, uma satisfação íntima de poder pertencer a um grupo que estava se renovando. Um grupo que tinha uma tradição grande, mas que tinha perdido o foco. E nós achamos o foco no meio da juventude. A partir dali, virou. Entendeu? O Santos passou a ser respeitado novamente. Jogadores que até então não queriam vir para cá passaram a querer vir. A mídia passou a olhar o Santos com um olhar totalmente diferente. E a coisa realmente mudou, né? Não poderia ser um medalhão que teria que levantar uma taça tão aguardada pela torcida. Teria que ser um menino da vila. E assim foi. Outro título brasileiro veio em 2004. Vanderlei Luxemburgo era o técnico. Ricardinho e David reforçaram o time. O campeonato era de pontos corridos. Até a última rodada, o Atlético Paranaense também estava no páreo. Em São José do Rio Preto, o Santos bateu o Vasco por 2-1. Todos esperavam um gol de Robinho, que estava sem jogar há 6 partidas. O atacante voltou a campo no último jogo do campeonato, depois de superar um drama familiar, o sequestro da mãe. Mas foi da cabeçada de Elano que saiu o gol decisivo. Festa no interior. Tem sido assim. De tempos em tempos surge uma nova dupla de meninos que renova o Santos Centenário com futebol ofensivo e alegre. O alemão me falou: ô Zito, vai ver um jogador hoje lá no salão, lá no Cais, você vai gostar dele. Nós ficamos extasiados com o futebol dele, né? A mesma coisa eu falei para o Marcelo: Marcelo, tinha uma fera aí, mas é fera, pode ficar com ele. Aos 14 anos, Neymar já jogava nas categorias de base do Santos. 2 anos depois, estreava no time profissional. Logo se tornou ídolo, lançou moda. Com certeza vai ser, em breve, aí, o melhor do mundo. Com certeza você não tem a dúvida disso, né? E é uma alegria também, além de ser um gênio que a gente está dirigindo, um craque, a gente está dirigindo um bom caráter também, que isso também é importante a gente falar nesse menino, né? Ele realmente é um grande jogador, que interessa muito isso, mas ele é um exemplo como pessoa também, um grande caráter, né? Depois de 48 anos, o clube voltaria a ganhar a Libertadores da América. O último título foi em 63. Eu era muito cobrado em relação a isso, né? Porque sempre batia na trave, né? Fui vice-campeão com o São Paulo, né? Cheguei perto também com o São Paulo algumas vezes, com o próprio São Caetano também cheguei perto. Então era muito cobrado em relação a isso e esse título realmente foi super importante porque era um título que faltava na minha carreira. Veio o Mundial de Clubes e a decisão contra o Barcelona. Assim como na vida, a trajetória de um clube de futebol não é feita só de vitórias. Perder é humano, faz parte do jogo. Olha a chance do Messi, ficou na cara do gol! Messi! Foi um aprendizado, né? A gente sabia que seria complicado, até porque a equipe do Barcelona é uma seleção espanhola juntando com o melhor do mundo, que é o Messi.
Então a gente foi e aprendeu bastante, cresceu muito. Tudo que a gente conseguiu tirar de proveito da equipe deles, hoje a gente utiliza aqui na equipe do Santos. Espero que a gente possa construir a nossa história, né? Uma história bonita, de muitos títulos, a gente já vem fazendo isso. E conquistar aqueles títulos que a gente ainda não tem, né? Que é o Campeonato Brasileiro, tem a Recopa agora, tem o próprio Mundial. Então a gente quer conquistar todos esses títulos e aumentar ainda mais o nosso nome na história do Santos. Eu acho que o Santos hoje é resultado do trabalho de abnegados como os seus fundadores no ano de 1912, do meu avô que deu a sua contribuição, mas de Urbano Caldeira, de Atier Jorge Cury, de Modesto Roma, de Milton Teixeira, de Rubens Quintas, de Ernesto Vieira, de Marcelo Teixeira, que são tijolos que compõem essa fachada que fascina o mundo, que é o Santos de hoje. Partidas que de tão emocionantes não acabam com o apito final do juiz. Ídolos eternos, lances e jogadas descritos como obras de arte, de gênios. Tudo isso inspirou e inspira. É matéria-prima para muitas outras histórias e até canções. São 10 livros sobre o Santos. Eu acho que nenhum outro escritor do mundo escreveu tantos livros sobre o mesmo time. Mas é o meu lado menino que aflora, é o lado menino de todos nós. É aquela coisa lúdica de você se satisfazer com um jogo, com uma brincadeira, né? E quando você vê Neymar jogando, Robinho jogando, Paulo Henrique Ganso, eles transformam uma brincadeira numa obra de arte. É uma competição até perigosa, envolve raiva, né? Às vezes até ódio, mas o futebol tem algo também muito sublime, tem a arte, tem a superação dos obstáculos. O Santos é uma grande lição para mim, a cada jogo do Santos, né? É o meu companheiro para o resto da vida. Eu comecei a compor para o Santos em 2004, quando um amigo nosso, o Eduardo Silva, um jornalista da cidade, me desafiou a fazer uma música em homenagem ao título do Santos de 2004. Hoje já tem mais de 16 sambas, em torno de 16 sambas em homenagem ao Santos. A história do Santos é uma história muito rica, né? E até isso facilita muito na composição de um samba. É glória, vitória, 100 anos de memória e uma história sem igual. É raça, é luta e sempre na disputa um time internacional. Já parou guerra, já cruzou fronteiras, futebol, arte é sua tradição, pois deu ao mundo o rei do futebol. Desse planeta é bicampeão. No presente, o Santos trava uma batalha. Luta contra cifras milionárias, contra o assédio de times europeus para que nossos ídolos permaneçam aqui. Mas eu consegui vislumbrar, porque eu sou um sonhador, diria um visionário, de que a permanência do Neymar criaria um fato inédito e poderia marcar um momento da história do Brasil em que o país chega ao 6º posto em termos de PIB no mundo. Achei que simbolicamente mostrarmos que éramos capazes de segurar os nossos atletas, não sermos mais meros exportadores de matéria-prima, poderia ser um marco divisório que marcaria o Santos de uma forma indelével. Mesmo se for derrotado, não é o fim deste roteiro. Sempre haverá garotos com uma bola nos pés fazendo peripécias. Eles, com certeza, é que poderão dar continuidade a essa história. Alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira numa fera história, de um passado e um presente só de glórias. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. No Santos pratica-se o esporte, com dignidade, com fervor. Seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor. Com técnica e disciplina
disciplina, dando sangue com amor, pela bandeira que ensina, lutar com fé e com ardor. Parabéns, Santos Futebol Clube. 100 anos de história, 100 anos de glória.